Olá, querido aluno, querida aluna, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Professor Luiz Otávio aqui. Sou professor de ciências nos anos finais e também leciono aí as disciplinas de química e de biologia para o pessoal do ensino médio. Aqui no nosso canal nós vamos fazer um conteúdo completo sobre o material sais, né? Na instituição que eu trabalho atualmente, utilizamos esse material sais. Então, também para dar um suporte para vocês aqui no YouTube, nós vamos fazer várias aulas aqui em cima desse material. Então, essa aula ela é baseada em cima do capítulo 1 do sexto ano aí, do livro 1 do SAIS, tá? Então, para você que está estudando para as avaliações, né? Para você que está se preparando aí, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá bom? E comenta aqui embaixo de qual escola você é e de que região você está assistindo essa aula, tá? Então vamos lá. Na unidade 1, pessoal, nós vamos tratar sobre o tamanho e o formato do nosso planeta Terra, né? E olha só que bacana. A nossa visão humana, pessoal, ela possui várias limitações, tá? Então, para a gente poder estudar algumas estruturas, né, sejam elas muito pequenas ou sejam elas muito distantes de nós, os cientistas eles precisam utilizar alguns equipamentos, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você quer estudar uma estrutura muito pequena, né, como por exemplo as nossas células, então os cientistas eles vão utilizar o microscópio, tá? Por quê? Porque essas estruturas elas são invisíveis a olho nu. Da mesma forma, quando nós vamos estudar os planetas, pessoal, nós utilizamos também equipamentos para isso, tá? E por que que a gente precisa utilizar um equipamento, né? Devido à distância que eles estão aqui do nosso planeta, tá? Se você quer fazer um estudo, por exemplo, sobre constelações, estudar sobre o sistema solar, então tudo está muito distante. Então, para isso, a gente precisa utilizar um equipamento chamado de telescópio, tá bom? Então, o telescópio ele nos ajuda a observar os corpos que estão muito distantes de nós, tá certo? E no universo, pessoal, nós utilizamos uma unidade de medida para a distância que é o ano-luz, que é exatamente a distância que a luz percorre em um ano, tá certo? Então essas tecnologias elas auxiliam aí durante a construção, né, do conhecimento científico. Então vou até sair um pouquinho da frente aqui, ó, para vocês observarem. Olha só, esse aqui é o telescópio, né, ó, onde eu estou passando aqui o laser, e esse aqui, ó, é o microscópio, tá bom? Então são dois equipamentos que auxiliam a ciência hoje nos seus estudos, tá? Deixa eu voltar aqui para minha posição. Perfeito. Então vamos lá. Então, gente, como é que a gente sabe hoje que a Terra, né, o nosso planeta, ele possui esse formato aqui esférico, né, gente? Bom, nós temos várias evidências, tá, que nos auxiliam a chegar nessa conclusão, tá certo? Então, atualmente, nós temos vários satélites que nos fornecem imagens detalhadas do nosso planeta. Então, isso nos ajuda a ter essa convicção, né, de que o nosso planeta ele possui esse formato esférico. Só que no passado, pessoal, esse conhecimento ele era baseado apenas nas observações da natureza, tá? Na movimentação, por exemplo, do Sol, na movimentação da Lua, né? Então, esse conhecimento de que hoje a Terra ela é uma esfera, ela foi construída ao longo dos anos, tá? Então, inicialmente, nós tínhamos esse conhecimento ali sendo construído apenas através da observação, tá? Então, você aluno, né, você também pode se tornar um cientista, tá? O primeiro passo é você ser curioso, né? Você ter curiosidade, tá? E quando você observa os fenômenos da natureza, essa curiosidade ela é despertada, tá bom? Então, através dessa observação, os cientistas eles buscaram explicar, né, qual era a forma do nosso planeta. Será que o nosso planeta tem um formato? Será que ele tem um tamanho? Qual o tamanho do nosso planeta? E essas descobertas elas foram feitas muito antes da nossa primeira exploração espacial, tá? Então, antes do homem ir ao espaço,
eles já tinham uma noção do tamanho do planeta e já tinham uma noção também do formato do nosso planeta. Isso é muito bacana, tá, gente? Em 1957, nós tivemos o primeiro satélite que foi lançado, que era um satélite artificial chamado de Sputnik 1. Vocês vão ver também aqui uma imagem sobre esse satélite daqui a pouquinho, tá? E qual é a função dos satélites, pessoal? Eles ficam orbitando o nosso planeta, tá? O que é orbitar? É ficar girando aqui, ó, em, em torno do nosso planeta, tá? E hoje os satélites, eles desempenham algumas atividades, tá bom? Como, por exemplo, a comunicação através da internet, né? Você sabia que hoje você só está conseguindo me assistir por conta dos satélites? Exatamente isso, tá? Então, nós temos também a comunicação através da TV, através do telefone, né? Então, tudo isso é função dos satélites, tá? Os satélites também auxiliam as navegações, né? E também nos ajudam a se localizar através do GPS. Se você for no Google Maps e tentar localizar a sua casa, isso só é possível graças ao satélite. Você tem uma visão do alto da sua casa, né? Então é uma visão aí de satélite, tá? Ele também auxilia nas pesquisas científicas, no monitoramento ambiental e também na nossa defesa e na segurança do nosso país, tá? E o que que acontece, gente? Esses satélites que são lançados, né, aqui para ficarem orbitando ao redor do nosso planeta, muitos deles acabam sendo aí desativados com o tempo, tá? Mas não apenas os satélites são desativados. Os foguetes também, quando são lançados em missões espaciais, nós temos algumas partes dos foguetes que também ficam aqui orbitando o nosso planeta. Então, todo esse material acaba formando o que a gente chama de lixo espacial. Então vocês podem ver aqui através dessa imagem, né, ó, que nós temos várias peças aqui, ó, metálicas, né, que são pequenos satélites, algumas são restos de foguetes, né? Então tudo isso acaba formando aqui esse grande lixo espacial, tá certo? E justamente as imagens que esses satélites nos fornecem acabam também nos ajudando, né, a entender que o nosso planeta ele tem esse formato aqui esférico. Ele não chega a ser uma esfera perfeita, tá? Vocês vão ver daqui a pouco também, mas ele tem esse aspecto aqui arredondado, tá? Então esquece que a Terra ela não é plana, tá bom, gente? Então, como eu falei para vocês, nós temos milhares de satélites, né, que são lançados aí. Nós temos mais de 3.000 satélites, tá, que orbitam hoje o nosso planeta. Porém, quando eles são desativados, eles acabam formando, como eu falei para vocês, o lixo espacial. E esse lixo espacial ele pode gerar alguns problemas, né, gente? Como, por exemplo, eles podem colidir hoje com satélites que estão em atividade, eles podem prejudicar, inclusive, as missões iniciais, tá? E também eles podem reentrar aí na atmosfera terrestre, tá bom? Então, um desafio para a ciência, né, para o futuro da ciência hoje, é justamente controlar e reduzir esse lixo espacial, né, para a segurança e também para a sustentabilidade das nossas atividades hoje no espaço, tá? Mas onde é que inicia o espaço? Você já parou para se perguntar? A nossa Terra, gente, ela é envolvida por uma atmosfera, tá? Nos próximos capítulos, nós vamos estudar sobre essa atmosfera, certo? Só que essa atmosfera, pessoal, ela não traz para a gente uma fronteira visível, sabe? Não existe uma linha que delimita, né? Mas o que existe é um acordo internacional de que o espaço ele começa ali por volta de 100 quilômetros de altitude, tá bom? Então, cerca de 100 quilômetros de altitude nós temos o início do espaço, tá? E essa imagem aqui, ó, gerada por IA, né? Em 1961, um Yuri Gagarin, ele acabou se tornando ali a primeira pessoa a observar a Terra do espaço. Inclusive, é, ele tirou uma foto, né, gente? É uma fotografia chamada de Blue Marble, né? Então, em 1972, a missão Apollo 17 acabou registrando essa foto aqui. Foi a primeira vez que nós tivemos uma imagem do nosso planeta, tá?
Então, quando Yuri Gagarin ele acabou vendo a imagem da Terra pela primeira vez, ele até falou uma frase que ficou muito famosa, né, dizendo que a nossa Terra era um grande globo azul, né, devido à sua grande quantidade de água, tá? Então, são várias provas, várias evidências de que o nosso planeta tem esse formato circular, tá certo? Só que, será que existe alguma coisa além dos registros fotográficos, né, que nos levam a entender que o nosso planeta tem esse formato esférico? Existe, tá, gente? Eu vou até posicionar um pouquinho aqui minha imagem para vocês verem aqui, ó. O que é que acontece? É, nós temos aqui o horizonte, tá? Se você vê esse rapaz aqui, ó, observando a praia, né? Tá vendo essa linha invisível aqui, ó? Essa linha, a gente chama ela de horizonte, que nada mais é do que o limite de onde a nossa vista consegue alcançar. E existe algo muito curioso, pessoal, sobre essa observação aqui, que as navegações, quando elas se aproximam da gente, a gente consegue ver elas se aproximando de forma parcial. Ou seja, você primeiro vai vendo ali o mastro, né, do navio e depois ele vem aparecendo gradativamente. A mesma coisa acontece quando ele está indo em direção ao horizonte. Então, quando a gente tem um barco, né, indo aqui na direção do horizonte, esse barco ele vai também desaparecendo ali gradativamente, tá? Então, por que que ele aparece e desaparece gradativamente? É justamente devido a essa curvatura que o nosso planeta tem, tá? Então, um globo, né, uma esfera, ele acaba tendo uma curvatura. Então, isso nos leva a entender que o nosso planeta também é curvo, tá? E se o planeta possui uma curvatura, isso acaba apoiando ainda mais, né, a ideia de que o nosso planeta tem esse formato aí circular, tá certo? Mesma coisa acontece aqui quando você observa as montanhas, né? Ó. Se a gente, por exemplo, está se aproximando de uma costa, né? Você começa a ver primeiro o pico das montanhas e depois o restante das montanhas vão aparecendo de forma gradativa, tá? Por que que isso acontece? Justamente devido à curvatura do nosso planeta, tá? Então essa curvatura acaba sendo ali uma barreira, nessa observação, tá certo? Olha só os barcos, como eu falei para vocês, ó, tá vendo aqui, ó? Surge primeiro o mastro, ó, e só depois vai aparecendo, né, as partes inferiores do barco, tá? Então, mais uma vez, isso apoia, né, a ideia de curvatura aí no nosso planeta. Tá bom, gente? Nós temos também um fenômeno natural que também apoia a ideia de que o nosso planeta ele tem um formato esférico, tá bom, gente? E essa ideia, né, ela foi defendida por Aristóteles, tá? Que foi um grande filósofo. E Aristóteles ele defendia a ideia de que nosso planeta ele possuía um formato esférico devido à sua observação dos eclipses lunares. Então, se você observar aqui, ó, quando é que nós temos um eclipse lunar? Deixa eu até sair um pouquinho aqui da tela e descer mais um pouquinho aqui para você ver. Ó, quando a Terra, o Sol e a Lua, eles ficam alinhados dessa maneira aqui, ó, primeiro o Sol, depois a Terra, depois a Lua, nós temos o que nós chamamos de eclipse lunar, tá? E nesse momento aqui, ó, a Terra, ela projeta uma sombra sobre a Lua. E essa sombra, gente, que é projetada, é uma sombra que ela é sempre circular, entende? Então, apenas um objeto circular pode projetar uma sombra circular. Logo, se a gente observa a sombra da Terra projetada na Lua e essa sombra é circular, isso nos leva a entender que a Terra também tem um formato circular, tá certo? Então, olha só que bacana. Como eu falei para vocês, a Terra ela não é uma esfera perfeita, né? Devido às suas pequenas deformações, devido às suas diferenças de altitude, de profundidade e também da distribuição irregular da massa do nosso planeta, ela acaba formando o que a gente chama ali ó, de geóide, tá? Que é esse formato aqui que não chega a ser uma esfera perfeita, tá?
Então, a forma mais correta de nós chamarmos aqui o formato do nosso planeta é um formato geóide, tá bom? Não um círculo, mas sim um geóide, tudo bem? E qual é o tamanho do nosso planeta, né, gente? Isso aqui é muito curioso e muito inteligente também ao mesmo tempo. Existia um matemático chamado de Erastótenes, não é o Aristóteles, tá, gente? Isso aqui é o Erastótenes. E o Erastótenes, há muito tempo atrás, ele já conseguiu fazer um cálculo e ele chegou em um valor muito aproximado do tamanho do nosso planeta. E ele chegou a esse cálculo apenas através da observação, tá, gente? Isso aqui foi muito curioso, né? Algo muito inteligente, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que foi feito isso aqui, ó. Foi que ele percebeu. Ele percebeu que na cidade de Siena, né, e também na cidade de Alexandria, quando dava meio-dia, as sombras nas duas cidades, elas acabavam sendo projetadas de maneira diferente. Então ele viu que, por exemplo, aqui, ó, em Siena, né, quando dava meio-dia, não tinha sombra. E quando chegava em Alexandria, ao meio-dia, formava uma sombra. E ele viu que essa sombra formava um ângulo. Esse ângulo era de 7,2 graus. Então, o que foi que ele acabou concluindo? Ele sabia que a distância entre as duas cidades era de 800 quilômetros, né? E que a inclinação dos raios solares em Alexandria era de 7,2 graus. Então, através dessas duas informações, ele conseguiu chegar a um cálculo e descobrir o raio do nosso planeta, né? Então, ele descobriu que o raio da Terra era de 6.371 quilômetros. Isso aqui, ó, é o raio que é hoje considerado, né? Só que nos cálculos de Aristóteles ele chegou a 6.109 quilômetros. Então vocês podem observar, ó, que por muito pouco ele acabou errando ali, né? Ele acertou na casa dos milhares e só errou ali nas centenas, né? Então foi um cálculo muito aproximado, tá? Então, para você saber o tamanho real do planeta, é só pegar esse raio aqui e multiplicar por 2, que você vai ter o diâmetro do nosso planeta, tá? E nós temos também como uma última informação, né, as grandes navegações, tá? As grandes navegações também auxiliaram bastante, né, como mais uma evidência de que o planeta ele tem um formato esférico, né, esse formato geóide, como eu falei para vocês. Fernão de Magalhães, pessoal, entre 1919 e 1922, ele participou da primeira viagem ao redor do mundo. E essa expedição de Fernão de Magalhães, ele sempre navegava em sentido para o oeste, tá? Nunca para outra direção, sempre a oeste. E o que foi que aconteceu? Um dos navios acabou retornando ao ponto de partida. É como se ele tivesse dado uma volta no planeta, né? Então essa viagem também acabou reforçando aí bastante de que a Terra ali tem esse formato aí aproximadamente esférico. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Esse foi o capítulo 1 do nosso livro 1 de Ciências aí do sexto ano, tá? Então, para você acompanhar toda essa playlist de todos os capítulos do sexto ano, só você entrar aqui no nosso canal, se tornar inscrito e na aba playlist, que aparece lá, ó, o capítulo sexto ano, capítulos inteiros aí de todos os capítulos, né, dos livros 1, 2, 3 e 4 do sexto ano aí do SAIS. Fechou? Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.